Muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida. Meu amado irmão, é uma alegria muito grande poder estar novamente com vocês nesse café diário. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Nessa quinta-feira que eu já profetizo em nome de Jesus, que já é a melhor quinta-feira das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia muito abençoado em nome de Jesus. Vamos estar meditando no nosso café diário de hoje, em nome de Jesus, no livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 12. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como ao pai, filho a quem quer bem. Amém? Nós estamos vivendo dias em que os pais, falando de uma forma física, humana, os pais não têm tanta autoridade como nos tempos antigos, como algumas décadas antigas. Hoje em dia, os pais não têm domínio mais sobre os filhos. Os pais não têm mais o respeito sobre o filho, não tem mais autoridade, como a Bíblia diz, né? Autoridade dada por Deus aos pais sobre o filho. Hoje em dia você vê filhos que literalmente dão na cara dos seus pais, filhos que desonram seus pais, filhos que desrespeitam. Eu lembro que na minha infância, meus pais sempre me ensinaram a jamais se meter numa briga, jamais se meter na conversa de adulto e jamais desobedecer adulto, no caso de respeitar, xingar, né? Então nós vamos ver hoje que você vê filhos que mandam todo mundo para aquele lugar, filhos que desrespeitam o pai, não honra ninguém. E dentro da casa de Deus, dentro do ciclo cristão, é da mesma maneira que vem acontecendo. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, nós tínhamos um culto que era chamado culto de doutrina. Aquele culto, ele era marcado, irmão. Tinha gente que corria daquele culto porque dizia: o culto de doutrina é o culto onde a gente vai apanhar, onde o pastor vai trazer um estudo, vai trazer um ensino e ele vai descer o cacete em cima da gente. Então muita gente corria daquele culto porque não queria ser corrigido. E na verdade, às vezes a gente não é que a pessoa tinha feito algum erro, algum pecado, alguma coisa, não. Mas porque é necessário haver, né, uma lembrança para a gente poder ter prudência. A gente precisa ser trazido à memória daquilo que nós não devemos cometer. Então o culto de doutrina, ele nos trazia essa lembrança de nós continuarmos como filhos de Deus, a estarmos sempre vigilantes para nós não errarmos contra o Senhor. Então, quando falta a autoridade de um pai, quando falta a autoridade de uma mãe, o filho, ele faz o que bem quer. O filho não tem princípios. O filho não respeita absolutamente ninguém. E hoje nós vemos dentro das igrejas que as pessoas não têm esse respeito. Essas pessoas não honram a correção. Se você está em uma igreja onde o seu pastor, o seu líder te repreende, te ensina, não é aquele opressor, não é igual aquele pai agressor, não. É aquela pessoa que se preocupa para que você ande bem. Se ele te ensina, se ele te chama atenção, se ele te cobra, é porque ele quer o teu bem, na base da Bíblia. O problema
é que muitas das vezes as pessoas hoje recebem uma palavra de correção, recebem uma palavra de advertência, e ela diz assim: essa igreja aqui não serve mais para mim, eu vou mudar de igreja. Porque hoje em dia, irmão, antigamente quando eu ia mudar de uma igreja para uma outra, a gente orava muito, e o pastor que ia receber naquela outra igreja pedia uma carta de recomendação. O pastor da igreja que uma pessoa estava saindo, ele tinha que escrever uma carta para enviar para o outro pastor que aquela pessoa queria passar para aquela igreja, dizendo quem era aquela pessoa. Porque se o novo pastor recebesse recomendações negativas, ele não recebia. Era assim que funcionava antigamente. Hoje em dia, só porque a pessoa canta bem, prega bem, traz uma palavra boa, a pessoa não quer saber sobre o histórico, quem é a pessoa. Não importa. Se tem talento, vinde como estás. E o que acontece, irmão? Então as pessoas hoje em dia trocam a igreja muito facilmente. Não tem uma oração. A gente orava, buscava Deus: Senhor, é da tua vontade que eu saia daqui e vá para uma outra igreja. Às vezes o problema não era na igreja que a pessoa estava, não. Mas às vezes é porque realmente Deus já havia feito o que haveria de fazer naquele local e queria direcionar a pessoa para outro lugar. Antigamente a gente tinha essa preocupação de buscar a Deus em tudo sobre o que o Senhor queria para a nossa vida. Hoje em dia, se a igreja não me consagra, se a igreja, entre aspas, não reconhece o meu dom, o meu talento, eu troco de igreja, porque eu vou para uma igreja que vai reconhecer o que eu sou. Mas na nossa época antiga, a gente não estava preocupado com quem eu sou. A gente estava preocupado em saber o que Deus queria e qual era a vontade de Deus. Hoje em dia, se eu não me sinto bem numa igreja porque não estão reconhecendo os meus talentos, se não estão reconhecendo os meus dons, eu mudo de igreja. Porque o foco não é agradar a Deus nem fazer a vontade de Deus. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, eu não estava preocupado com o nome, não estava preocupado de ser reconhecido por ninguém. A vontade era: o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Senhor, me direciona. Senhor, me ajuda para que eu não possa estar enganado, para que eu não possa estar tomando a decisão errada. Hoje não. Hoje o culto, hoje a igreja tem que estar da maneira que eu quiser, porque se não for do meu agrado, eu troco. Eu saio, eu não fico naquele lugar. Isso é o que tem acontecido, infelizmente, dentro das nossas igrejas. E nós, como os filhos de Deus, temos nos tratado como a famosa frase que diz: crente Nutella, né, que querem ser agradados dentro da casa do Pai. Acham que dentro da casa do Pai não devem ser repreendidos, não devem ser corrigidos. Por isso que em Provérbios, Salomão, ele diz que nós não devemos rejeitar a repreensão que vem de Deus. Se você nunca foi filho e nunca foi doutrinado, corrigido, exortado pelo seu pai, você nunca vai saber o que é servir a Deus e ser exortado e corrigido por Ele. Porque só quem foi bom filho saberá também ser um bom filho para Deus. Eu fico triste, porque Deus... Irmão, louve a Deus, glorifique a Deus, porque Deus está te repreendendo. Na minha época, quando vi uma palavra dura, quando vi uma palavra de correção, eu levantava minhas mãos para o céu e glorificava a Deus, porque o Pai só exorta, só corrige, só repreende o filho que ama, o filho que ele quer bem. Um pai que não liga para o seu filho, dane-se, desculpa essa expressão, dane-se para esse filho. Ele não quer saber se ele está comendo, não quer saber se ele está se vestindo, não quer saber se ele está roubando, não quer saber se ele está assaltando, não quer saber se ele está fazendo nada. Um pai de verdade, ele vai se preocupar com o seu filho, vai ficar no pé dele. Eu louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre me exortaram, me corrigiram. E hoje, eu sou uma boa pessoa, faço sempre o que deve ser. Claro que sempre preciso melhorar. E porque eu tive pais que nunca afrouxaram as rédeas, sempre me corrigiram, sempre me doutrinaram. E na casa de Deus não é diferente. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem ser corrigidas. As pessoas querem ir para a igreja, receber revelações, receber adivinhações. As pessoas estão com a vida bagunçada, Deus querendo tratar deles, curá-los, e eles querem vitória. Eles querem vida boa, eles querem vida confortável. Vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta no culto, recebendo revelação.
de que Deus está contigo, de que Deus vai te dar vitória. No sábado e domingo, estou no pagode, estou no baile funk, estou enchendo a cara de cachaça. É isso que Deus espera de mim, de você? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não nos chama a atenção? Que não nos cobra uma santidade, uma mudança de caminho? Se você está numa igreja onde a pessoa prega para você só vida fácil, algo de errado não está certo. Porque o nosso Deus, Ele nos corrige para que nós possamos entrar em Sua vontade, para que as bênçãos dEle venham sobre a nossa vida. Se você está numa igreja que o pastor ou a pastora ou quem seja só prega a vitória para você e sua vida é diferente daquilo que Deus ensina na sua palavra, algo de errado não está certo. E se você não gosta de ser corrigido, você fala, essa igreja não presta para mim, porque aqui gosta de exortar, acha que é melhor do que os outros, bate nos outros. Irmãos, se está usando a Bíblia para te corrigir, receba, porque o Senhor só corrige aquele que ama. Quando eu era corrigido na minha época, quando eu era exortado, ou quando eu sou até hoje que vem uma palavra de correção, eu glorifico a Deus porque eu tenho um Pai no céu que não desiste de mim. Pior para um filho, quando só quem foi filho de pais que rejeitavam, de pai e mãe que rejeitavam o filho, é que sabe como é horrível ter um pai e ter uma mãe vivo, mas que é a mesma coisa que nada. Então eu glorifico a Deus quando eu sou corrigido pelo Senhor, porque eu sei que Ele me ama e quer me ver no caminho dEle corretamente. E a minha mensagem nesse café diário para você hoje é: aproveite enquanto Deus está chamando a sua atenção, te corrigindo, te cobrando. Entre no caminho, meu filho. Venha para o caminho. Não fique brincando, não fique flertando. Venha para o caminho para que você possa desfrutar da verdadeira felicidade que eu tenho para a sua vida. Nós queremos felicidade, nós queremos realizações, mas nós não queremos compromisso com Deus. E Deus vai ficar chamando a nossa atenção até nós entrarmos no caminho que Ele tem para a nossa vida. Então, querido, se Deus está te chamando a atenção, se Deus está te corrigindo, se você está indo na igreja e está vendo palavras de correção, glorifique a Deus, porque Deus, Ele não desistiu de você e quer salvar você. Olha, diga: Deus, muito obrigado, porque mesmo eu sendo um bagunceiro, minha vida ser uma bagunça, o Senhor me ama. O café diário de hoje é para você abrir os seus olhos e entender que Deus, Ele só corrige aquele que Ele ama. Deus, Ele é amor, mas Deus também, quando é para corrigir, Ele nos corrige, porque nós precisamos todos os dias ser lembrados que nós somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então que você fique nessa manhã com essa mensagem. Glorifica ao Senhor se Ele está te corrigindo, se Ele está te chamando a atenção nessa manhã através dessa mensagem. É para que você possa permanecer no caminho, para que Ele possa fazer grandes coisas na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.